empresa do Simples Nacional, quando ela vai recolher o tributo, eu vou dar o exemplo aqui, inclusive, de um comerciante, tá? Isso aqui é a legislação, né? A legislação do Simples Nacional, ela faz o quê? Ela consolida. Se uma empresa, né? Minha empresa de copos, vamos continuar com o exemplo aqui da minha empresinha de copos. Se eu estou no lucro real, ou se eu estou no lucro presumido, por isso que eu coloquei o lucro real e o lucro presumido numa só cestinha aqui daquele lado. O que essa minha empresa paga? Ela vai ter que pegar, calcular e recolher numa guia o imposto de renda, em outra guia a contribuição social sobre o lucro. Aí ela vai pegar a alíquota do PIS e COFINS, né? Ou melhor, alíquota do PIS e COFINS a gente fala junto, mas são 2 tributos separados. Aí vai recolher a COFINS sobre o valor do faturamento, vai recolher o PIS sobre o valor também do faturamento, vai recolher contribuição previdenciária sobre a folha de salários e vai recolher ICMS sobre a venda das mercadorias. Quem está no lucro real ou no lucro presumido recolhe esses tributos separadamente, calcula uma alíquota para cada um deles, tá? E uma guia de recolhimento para cada um deles. Quem está no Simples Nacional, como o próprio nome diz, o objetivo é simplificar, né? A gente já vê que ele não é assim tão simples, não. Tem um monte de detalhezinhos, mas a ideia dessa, pelo menos, simplificar o regime de arrecadação. Então, um comerciante, por exemplo, que é o caso da situação que eu dei para vocês, do vendedor de copos, ele não vai recolher seis tributos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tributos separadamente. Imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, contribuição previdenciária e ICMS. Ele vai pegar uma única alíquota e aplicá-la sobre o seu faturamento, sobre a sua receita. E, inclusive, seguindo essa faixa de tributação aqui em cima, ó. Quem fatura até R$180 mil no ano vai aplicar uma alíquota de 4%. Estou cegueta, né? Chega aqui perto. 4%. Então, vai aplicar a alíquota de 4% sobre o total, né? Então, vamos dizer que em vez de 500 mil, né? Eu, num mês, vendi aqui 15 mil reais de copo. Eu vou pegar 4% e aplicar sobre 15 mil reais. E essa vai ser a minha tributação de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, contribuição previdenciária, ICMS. Se eu estou numa faixa mais avançada, vamos falar que é a última, né? De 3.600 até 4.800.000, né? A alíquota vai ser de 19%, tá? Mas é uma alíquota única, tá? Então, o que significa isso? Por que a tese do século não serve para uma empresa do Simples Nacional? A tese do século não serve para uma empresa do Simples Nacional. Por quê? Porque normalmente, ó, uma empresa do lucro real ou presumido, o que acontece? Eu vendo o copo para você por 100 mil reais. Sobre esses 100 mil reais, incidiu uma alíquota de 18% de ICMS, que é o Imposto da Circulação de Mercadorias. Isso vem destacado na nota fiscal. Diquinha aqui para você que está começando agora, que fala, eu não tenho experiência, eu não estou sabendo o que a Fabiana está falando aqui de nota fiscal. Eu vou mostrar no treinamento o modelinho de nota fiscal, mas pegue na sua casa, comprou um celular, comprou um computador, comprou uma bolsa, alguma coisa que seja nota fiscal, não cupomzinho fiscal, tá? Nota fiscal. Ele vai vir qual que é o valor da mercadoria que você comprou, qual que é a base de cálculo e vai vir qual que é o ICMS, tá? Então, na tese do século, o que acontece? Eu vendi por 100 mil reais, só que desses 100 mil reais, 18% eu tive que repassar para o Estado. 18 mil eu repassei para o Estado, a título de imposto estadual, do ICMS. Então, a minha alíquota de PIS e COFINS, a tese do século ela não vai incidir sobre os 100 mil reais. Ela vai incidir sobre 100 mil menos 18, né? Que dá o quê? 82 mil reais. Tá certo? Mas a empresa do Simples Nacional não faz esse tipo de recolhimento.
Porque a empresa do Simples Nacional não emite uma nota fiscal e recolhe o ICMS e em cima disso depois paga o PIS e COFINS. Não, é tudo junto, é tudo unificado. Né? É uma nota fiscal que já fala assim, a sua alíquota vai ser de 4%. Então não vai ter tributo sobre tributo, como acontece com o lucro real, como acontece com o lucro presumido. Então, por isso que a tese do século, por exemplo, e essas teses filhotes não servem para o Simples Nacional. Servem para as empresas do lucro real, servem para as empresas do lucro presumido. O que mais que a gente tem de diferente aqui? Dá uma olhada aqui. Salvo essas empresas aqui, olha, serviço de construção, engenharia, paisagismo, vigilância, limpeza, conservação, serviços advocatícios, salvo essa exceção aqui do artigo 18, parágrafo 5º C da Lei do Simples Nacional. Então, tem essa exceção. Salvo essa exceção, as demais empresas do Simples Nacional, olha onde que elas recolhem, olha, CPP, tá vendo aqui no meu quadrinho de baixo? IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP. CPP é Contribuição Previdenciária Patronal. Uma empresa do lucro real, uma empresa do lucro presumido, ou do Simples Nacional, que está lá naquelas exceções, construção civil, por exemplo, né? Vigilância, por exemplo. Essas empresas do lucro real, do lucro presumido e aquelas exceções pagam a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários. Né? Então, para essas empresas, cabe, por exemplo, as teses de contribuição de folha de pagamentos. Agora, uma empresa do Simples Nacional, que não seja aquela das exceções, eu sou um comerciante de copos, estou no Simples Nacional. Eu não pago a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Eu pago a alíquota aqui, ó, tudo junto e misturado. Tudo num único documento de arrecadação, tá? O DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, é por isso que um ponto muito importante na hora de você fazer a prospecção é identificar se a empresa é do Simples Nacional ou não. Né? Por quê? Porque se for do Simples Nacional, vão ser cabíveis algumas teses. Quais são as teses, por exemplo, do Simples Nacional? Eu relacionei aqui, tá? Se for as do anexo 4, o que é anexo 4? São aquelas exceções. Construção civil, vigilância, paisagismo, limpeza, escritório da advocacia. Cabe a da contribuição previdenciária. Mas as grandes teses de recuperação são, por exemplo, olha só, crédito de PIS e COFINS monofásico, crédito de PIS e COFINS na substituição tributária, crédito de ICMS substituição tributária, discussões também sobre o DIFAL, né? Tem determinadas categorias aí, uma determinada situação em que o Simples também não paga DIFAL. Tem uma que sim, tem uma que não, tá? Mas tem tese de DIFAL. Então, vejam que quando a gente está diante do Simples Nacional, nós temos teses específicas para eles.